Boa noite a todos. Estamos aqui com uma transmissão piloto para abordar o tema saúde mental no trabalho nos dias de hoje, principalmente a época de pandemia. E estarei aqui com um ilustre convidado, Wendel Barbosa, técnico de segurança, mais conhecido como Wendel do Bião, lá de Acajutiba, Bahia, que eu tive o enorme prazer de conhecer na época de Senai, na docência, na expertise do trabalho técnico de segurança. E a gente vai fazer um bate-papo aqui rápido, sem muitas delongas. A não ser que a conversa renda aí com os comentários, mas a ideia, deixa eu ver aqui se ele já chegou. Daqui a pouco ele aparece aí. Peço paciência a vocês, que isso aqui é uma experiência piloto. A gente está fazendo as lives aí na segurança do trabalho, saúde, meio esportivo, irmãos de luz. Mas a transmissão aqui no Facebook é uma experiência. Não combinamos horário, é de Veneta. E quem tiver online aí, nesse Fica em Casa, é bem-vindo. Guardaremos aí nosso parceiro, amigo, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Espero que gostem. Enviei o convite aqui. Inicialmente eu fiz um piloto enviando um cartaz, vocês viram aí na página específica de segurança, saúde e trabalho, está dentro do meu perfil. E aqui agora eu estou trazendo para o perfil geral para fazer um teste de reação, de resposta de público, espectadores, comentários, para ver se a gente pode trazer aqui outros temas. Porque tem gente que tem as plataformas da live, tem gente que tem plataforma Twitter apenas, tem gente que gosta dos dois, mas cada qual com sua realidade. Nesse período de pandemia aí, distrair um pouquinho a mente de vocês com algum tema diferente. Algumas vezes o vídeo pode dar uma pausa, pode bem-vindos. Aqui, diferentemente do Instagram, ele não aparece automaticamente, a não ser que tenha um comentário, alguma coisa, ele não aparece quem entrou. Então eu só estou visualizando aqui o número de pessoas online e eu estou fazendo um vídeo teste, que daqui a pouco aqui vai entrar o Wendel Barbosa, técnico de segurança, meu parceiro, amigo, para a gente falar sobre saúde mental no trabalho. Peço a paciência de vocês, já estaremos entrando. Aí, isso. Wendel entrando. Vai dividir a tela. Querido. Mais Boa uma noite, vez Wendel. aí. Boa noite, mais uma vez. Obrigado por esse convite humilde. Valeu, meu querido. Tá tranquilo aí a posição do celular? Tá tranquilo? Eu fiz um ajuste aqui porque tá com problema aqui de bateria que desceu de vez aqui, mas eu me ajustei aqui para me adaptar melhor ao carregador. E aí, Beleza. tudo certo? É, tudo tranquilo. E como Fique à estamos em vontade. outra plataforma aqui, outro perfil, não sei como é que está seu tempo aí. Acho que se você puder dedicar aí uns 10, 15 minutos de sua paciência, Temos eu sim. agradeço. Temos sim, claro. A ideia aqui, Wendel, apresentando, acho que todo mundo aqui, meus seguidores já me conhece, né? Os amigos, familiares. Manuel Trajano, sou engenheiro de segurança do trabalho, também tenho experiência na docência, sou palestrante espírita também,
Acho que hoje a gente aprende da vida. Eu estou fazendo TCC agora de gestão esportiva, variando de área um pouquinho, né? Um abraço a Wilson Manuel, coordenador, conhecido como Wilsinho, amigo da família. E estamos aqui nessa ponte com o Wendel Barbosa, que de formação atuante e competentemente de segurança. Obrigado. Hoje tem uma ação aí em Acajutiba, Bahia. E hoje a gente sentiu necessidade, Wendel, de trazer um tema aqui que é para falar um pouquinho sobre saúde mental do trabalho nos dias de hoje. E aí, como a gente fez uma experiência ali na outra plataforma, trazendo para cá agora, eu tracei uma espinha dorsal, uma pauta. Aí a gente pode ir fazendo um bate-bola aí. Nosso colega teve uma leve queda aí, é normal. A conexão essa hora é super disputada. Mas ele volta. Ele volta porque nossa vibração é positiva e alta. Voltou, estamos. Voltamos. Eu estava Aí tá dizendo que dando a uma gente travadinha. fiz uma leve pauta, assim, um traçado mínimo de provocação, de Uhum, temas que eu acho, subtemas dentro do tema que eu acho importante a gente abordar, né? Se você, é como a gente fez muito assim de supetão, de improviso, eu uhum, peço desculpa que a gente não teve tempo de fazer um rascunho, né? Mas você sempre tem algo a dizer, bem colocado. uhum. E se você me permitir, eu vou fazer uma leve introdução e aí a gente vai fazendo um Fique à ping-pong. vontade. Eu, para motivar esse tema de hoje aqui, para chegar no núcleo do tema, que é justamente saúde mental no trabalho, eu vou puxar um pouquinho na história, que a gente sempre fala sobre isso, né? Mente sã, corpo são. A importância disso aí. O que quer dizer? Uma mente equilibrada, um corpo que acompanha essa mente, e não adianta também ter um corpo escultural bonito se você não estuda, não aprende, não lê, não se melhora continuamente. Ou seja, tem equilíbrio com a natureza, com o universo, cada um chama do que quiser. Mas tem equilíbrio holístico. Aí meu amigo Fernando Bichara, quando comentar aí, entrar, vai dizer o terapeuta holístico é o papel da integralidade do ser, certo? Então, isso aí vem do poema de Sátira 10, do poeta latino, lá dos anos 1300, 1400, se eu não me engano, onde ele falava mensam e corpore sano, que é justamente essa coisa da mente e corpo. E aí, Wendel, eu gostaria de fazer umas provocações de temas que você já conhece bem, né? As relações de Uhum, trabalho. Max Weber, um sociólogo alemão, disse que o trabalho dignifica o homem. O sim. trabalho, teoricamente, é para se sentir útil, necessário e, claro, ter prazer, fazer o que gosta, né? Porque se não fosse isso, não faria sentido. Uhum, Só que para falar de trabalho, a gente não vai adentrar aqui nas questões macro e microeconômicas, não é a minha área, nem política, nem direito. Vou falar apenas na nossa área aqui de saúde e segurança e na sociedade como um todo. Então, o conceito de doença, ele passa pelo crivo da OMS de distinguir, que a gente vai citar daqui a pouco aqui, o que é doença, o que é transtorno e o que é síndrome. A OMS, ter saúde não quer dizer ausência de doença. É um convívio de bem-estar físico, mental, espiritual, com você e com o meio que entorna, né? Você sim. pode ter uma doença incurável e conviver bem com ela, sabendo tomar medicação, conviver na sociedade, não se revoltando, você pode conviver bem com ela. Mas dentro do contexto do trabalho, que você está lá com outras pessoas, a coisa se torna talvez um pouco mais difícil. Aí entra muita cultura do ser, né? A cultura da família, o que se espera e se cobra dele, para isso não virar distúrbios e o que a gente chama de efeitos psicossomáticos, que leva a alterações da fisiologia, insônia, lidar com estresse, né? Eu estou resumindo aqui a grosso modo porque nosso tempo é Uhum, curto, eu não vou me aprofundar nisso aí, uma coisa que também você já sabe bem. A gente pode dissecar isso aí na linguagem legista ao longo de outras oportunidades. Mas sendo bem objetivo, eu vou resumir aqui para passar a palavra para você, a gente faz um bate-bola. E segundo a OMS, está bem falado agora por causa do Covid, porque a doença não quer dizer nossa ausência de saúde. É um estado anormal do organismo com sintomas específicos que alteram suas funções físicas e psicológicas. E é a partir daí que outras interpretações podem acontecer. E nem sempre são doenças. Por que diz isso? Porque às vezes o transtorno é um estado de alteração dessa saúde
e nem sempre está ligado a alguma doença pré-existente. Na maioria dos casos, está associado a uma saúde mental, já que a maior incidência dos casos envolve a área do cérebro, ou seja, tudo passa e começa na mente. Já a síndrome é um conjunto de sintomas que definem um estado determinado clínico associado a problemas de saúde que nem sempre tem as causas descobertas, mas sabe que está ali e está afetando a sociedade do ser, a interação do ser. De certa forma, elas estão todas interligadas. Mas é só uma questão de rótulo, diagnóstico, porque às vezes o especialista, o médico, vai dizer, ó, tem um CID, que é o cadastro internacional de doença. E aí, na outra live, quando a gente estava ajustando os problemas técnicos ali, eu comentei que deu o exemplo da homossexualidade, que hoje chama de homoafetividade. Você vê que até o nome já mudou. Mas a Uhum. homossexualidade, a afetividade, até uns anos atrás, era considerado um distúrbio, uma parafilia. Aliás, não, era uma doença que tinha que Era ser uma doença. tratada, cura, né? Como um transtorno. E a gente sabe que não é. Mas os tempos mudam, assim como também outros conceitos de relação de trabalho, como assédio moral, que é um conceito relativamente novo, mas sempre existiu, e o assédio Uhum. sexual, problemas de saúde mental e física, né? Muitas vezes, né? Distúrbio de sono, etc. Aí, diante dessa introdução, eu vou passar a palavra a você, depois eu continuo aqui, mas a gente vai fazendo esse bate-bola aí, o que, é que você acha? Beleza, tranquilo. Como o Trajano falou, né, bem colocado, eu sou o Wendel do Bião, somos amigos, eu e Trajano, de longas datas, Onde vê esse época do bião? Eu Senai. tenho curiosidade, assim, do O público Wendel do saber. Bião, vamos lá. Eu, eu, eu fui técnico em segurança do trabalho aqui no hospital, Ótimo técnico, aqui em ótimo professor. Salvador. Obrigado, meu querido. Você é suspeito que você foi meu mestre, então você é Não, suspeito, você eu não não tenho pode mestrado, falar. não. Não tenho mestrado, não, só tenho especialização. Mas pelo conhecimento e o ensinamento que nos passou, nossa senhora, anos-luz à Aprendi muito frente. com vocês também, muito. Um aprendizado contínuo, né, Trajano? Um com o outro, graças a Deus. Como eu falei no bate-papo anterior, a turma do Senai foi uma turma, né, super, né, complemento um do outro. Tinha as meninas super dedicadas, rapazes super disposto a ajudar, a trocar figurinha, enfim, muito massa. Vamos lá. Eu era técnico de segurança aqui do Hospital Manuel Vitorino, hospital referência, antiga maternidade, hoje especialidades de ortopedia, tá? E aí fui transferido para o Hospital Regional Dantas Bião, que fica em Alagoinhas, é o HGR daquela região, né? O hospital que atende 22 cidades em torno. E aí ficou o Wendel do Bião. Inicialmente lá em Acajutiba era o Wendel do Senai, né? Porque eu levei o Senai para Acajutiba e na gestão passada levei o Senai para Acajutiba e fui professor das turmas. Com isso, o Wendel do Senai, o Wendel do Senai. Quando eu fui para o Dantas Biel, eu já não fui mais como técnico em segurança, já fui como coordenador, né? Eu Uhum. tomava conta de algumas equipes, né? Não da segurança do trabalho, sim eu tomava conta do... Eu era responsável pela equipe de maqueiro, setor de transporte, pela portaria, né? E tinha uma outra, eram quatro, mas não lembro agora a quarta. E aí ficou o Wendel do Bião, por isso, o Wendel do Hospital Dantas Bião, por ajudar, pela ajuda que eu fazia, né, com as pessoas, então o Wendel do Bião. Aí ficou o Wendel do Bião, por isso que o Wendel do Bião, tá? Vamos lá, meu amigo. Dentro do que você falou, é o nosso tema muito saudável, inclusive nós já falamos um pouco no passado, né, também, saúde mental no trabalho, nos dias de hoje. Pois é. Eu vou trazer um dado aqui que está ainda, eu não tenho informação atualizada, mas tem uma do ano passado, né, 2019, que aproximadamente 37,8% das pessoas que iam ao INSS pedir o benefício eram justamente por depressão. E o que seria essa depressão no nosso dia a dia, no nosso pensamento? É, Essa pesquisa que fala em quase 38%, ele mostrou a seguinte coisa: desses 38% das pessoas que entravam no INSS pedindo auxílio, né, doença, essas pessoas, 45% dessas 38%
eram atrelados à doença do trabalho. Como Uhum. as pessoas estavam adoecendo no trabalho, estavam insatisfeitos por alguma particularidade, fosse pelo profissional que o liderava, que não era o que ele esperava, né? Os assédios que acontecia, a carga de trabalho excessiva, e com isso começou um acúmulo de coisas, né? Esse 45% começou a perceber, né, o INSS, na pesquisa que foi feita, começou a perceber que isso era a causa. Tanto Uhum. é que o fator previdenciário que faz com que, quando identificado que o culpado foi a empresa, passa a ter o custo a empresa. Todo o dinheiro que foi investido, o INSS custeou esse funcionário, a empresa que custeava. Como a doença ocupacional, né? Quando comprovado que a culpa é do empregador, esse valor é ressarcido. Ou seja, a pesquisa está bem clara. Nós estamos adoecendo no ambiente de trabalho. Essa pesquisa é do ano passado, mas está super atual. Perceba, se você olhar nos últimos 20 anos que a segurança do trabalho ela teve uma evolução, né? A gente pode fazer um comparativo nos dias atuais da seguinte forma: se existiu evolução na segurança do trabalho, se as pessoas estão se prevenindo mais, se as empresas estão investindo mais em segurança, como que alguém que investe em segurança, seu trabalhador adoece? Existe uma Uhum. diferença, uma discrepância nessas informações, né? Aí vem para a nossa mente, a nossa cabeça. Nós estamos brincando com a nossa vida. A prova é essa pandemia. Essa pandemia, boa noite, Valdete. Né? Obrigado pela participação aí. É, a Boa noite, prova é obrigado. essa pandemia, né, Trajano? Essa pandemia está fazendo com que a nossa cabeça ela despiroque, né? Ou despiroque, se é que existe essa palavra, eu usava muito quando era moleque, né? Despirocar. O cara Uhum. despirocou. Enfim, é, ou então ainda estamos brincando com a nossa vida. Independente de base política ou não, se você parar para analisar, a semana, não, na quarta-feira, eu estava caminhando de bicicleta, saí de bicicleta, tô saindo com um colega aqui do condomínio para pedalar. E eu tô percebendo as pessoas caminhando sem máscara. Aí eu falo, independente de viés político, se é ou se não é, o que nós temos por hora é que as pessoas que não se protegem podem pegar ou podem passar essa doença. E por que nós brincamos com a nossa saúde, com a nossa vida? Será que a doença não existe? Ou será que a doença é uma doença leve? Será que quando o governador e o prefeito da capital mostra que o índice de UTI está alto, será que é somente politicagem? Será que é política? Enfim, nós não vamos entrar nesse viés. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós pararmos para analisar, eu não quero brincar com a saúde dos outros. Eu não quero brincar com a minha saúde. Então entra na nossa situação da saúde mental. Eu sei que nós não estamos preparados, nem fomos criados para estar em isolamento social. Essa é a prova que todos os dias nós estamos descobrindo coisas que nós não tínhamos, né, coragem de fazer ou nós não queríamos fazer. Achava um absurdo. É gritar o filho, é falar alto com a esposa brigar com o marido, é falar com o cachorro da forma que nunca foi falado. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós trabalhamos a nossa cabecinha desde pequenininho, né? Assim fomos ensinados, para estarmos bem, para estarmos em uma situação confortável para a gente. E essa pandemia, quando ela veio, quando ela chegou aproximadamente 4 meses aqui no Brasil, na Bahia não foi diferente, tem um primeiro caso em Feira de Santana em março, né? Ela começou a mostrar para a gente que se a nossa cabeça, a nossa mente não estiver bem, o nosso corpo vai refletir. E no ambiente de trabalho isso não é diferente. Por quê? Porque você tem a pandemia aí à solta, nós temos a preocupação de não adoecer e não levar essa doença para o nosso ambiente familiar, e nós temos a preocupação de fazer o nosso trabalho muito bem feito.
Então, como não adoecer? Como não adoecer se a cada momento, se você vai ao mercado, você tem que ter os cuidados, né, de não pegar essa doença até ao pegar a embalagem que está lá na recepção, no repositor. Pegar o saco de embalagem, fazer a higienização correta, o dinheiro que nós rodávamos, né, de uma forma muito simples, ele está deixando de circular da forma que circulava e hoje é somente pagamento em cartão, na grande maioria das vezes. Então, essa é a certeza que a nossa mente ela precisa, né, de um aprendizado contínuo, um aprendizado para viver também com as diferenças. Você citou uma diferença não só a homofobia, né? Não só o racismo. Nós precisamos ser doutrinados para aprender a viver com a diferença, mesmo que ela doa, mesmo que seja uma diferença não positiva por hora para com nós. Não é isso E, mesmo? con- e perfeito. E considerando que a gente já está cansado de saber aquela máxima, né? A gente passa mais horas com nossos colegas de trabalho, nossas relações de trabalho, mesmo que a gente seja autônomo, com Uhum, pessoas, aspas, estranhas, do que nossa própria família. Se você levar em uhum, consideração o tempo que a gente leva no transporte para ir e voltar, o tempo que a gente leva para dormir, qual o tempo de contato que a gente tem com a célula máter da sociedade, que é teoricamente pois é. aquela que nos protege, nos mima e nos acondiciona, né? Então, a maior parte do Uhum, tempo a gente está naquele dia, naquele dialeto, naquele diálogo com as nossas diferenças. Aí eu trago, pegando o gancho que você falou aí, parece que a gente está na sintonia constante, sempre, muito graças a bom. Deus, né? Novos tempos, novas relações de trabalho, novas adaptações. Aí você falou agora da pandemia. A última grande pandemia que teve, a gripe espanhola, matou mais de 18, 20 milhões de pessoas no mundo, claro. A população do planeta era muito menor, não se tinha os recursos que tem hoje de se facilitar a comunicação. Até a gente recebeu uma imagem, uma brincadeira que viralizou aí, né? Que quando o celular foi criado, aquele Nokia só tinha jogo da cobrinha. E hoje a gente tem Uhum. aqui uma live para nos distrair, né? E Deixa o eu só Nokia, carregar meu filho aqui que começou a querer. Pronto. oh, Uhum. como os animais são importantes nessa companhia, ele ou ela, Uhum. Ele. A outra tá lá ele fora. participando da live, que chique, né? O cachorro, espero que ele goste. Então, esses novos tempos, novas relações de trabalho, para não entrar na seara aqui do direito do trabalho, mas a gente vai falar da psicologia do trabalho, são novas adaptações, a gente tem que quebrar paradigmas. Eu fiz uma lista aqui, daqui a pouco eu vou dizer, mas um carro-chefe que eu quero trazer aqui a reflexão, eu recomendo que todo mundo assista, todo mundo que trabalhe e assiste, no YouTube está lá de graça, aquele filme de Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos, que Tempos na modernos, genialidade com de certeza. Chaplin, mudo, mostra que na época da Revolução Industrial, que a gente chama hoje de Revolução Peraí, 2.0, a gente já está na peraí. 4.0, na Revolução Uhum. 1.0 foi aquela da época das ferramentas manuais, a 2.0 os maquinários com a poluição do carvão, como se falava em meio ambiente, e o planeta ainda tem sequelas disso aí, não das ações que foram feitas ontem, mas da época da Revolução Industrial. O tempo da resposta da natureza não é como a gente quer, ele leva um tempo dele. Então, muitas relações antropomórficas não são como a gente quer que seja por questões politicamente corretas. Né? Tem uma coisa que é da terra Uhum. e tem coisa que é do homem. Mas Sim, o que eu sim. quero dizer é que Chaplin ali faz várias referências ao tempo de jornada de trabalho, ao tempo para comer, ao tempo para descansar, tirar aquele famoso cochilinho que hoje cientificamente é aquela meia hora depois do almoço. Aumenta a Nossa, produção 30, 40%. muito Eles grande. querem o cara lelê, 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 bota o Uhum. cara, né? Você é Uhum. preguiçoso. Tem muita gente que diz maldosamente, se botar na Bahia isso aí, vai botar uma rede, de uma forma pejorativa. No Japão, Uhum. isso, bota os colchonetes pro cara. Ele aumenta em 30, 40% o rendimento da tarde, que o ciclo circadiano, ele tem uma curva que você produz em horários de pico pré-definidos, não é você que quer. Então isso tudo tem que estar atrelado na ergonomia, na NR17,
Para quem não sabe o que é NR, falando para o público leigo, nós temos 37 Uhum. normas regulamentadoras que falam de saúde e segurança do trabalho, que se inspira na OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, protege a cabeça, a mente, o corpo, os troncos. Só que a OIT, em 1919, não previa o que nós temos hoje, a cognição, a concentração, a resiliência. Mas então, as novas adaptações requerem que o ser humano se reinvente, se mude, se adeque para que ele o quê? Não adoeça, ok? Isso mesmo. Pois é, Trajano, como você falou, tecnologia, por exemplo, eu listei algumas coisas aqui. Dentre as Tá no coisas, meu slide tem aí do pensamento. tecnologia, Você está lendo meu slide do pensamento? tecnologia Quando você versus puxa assunto, mente. eu já estou aqui com a pauta e eu não mandei. Aí eu vou responder aqui uma colocação, na verdade, de Valdete Moraes, né? Uma colocação que ela faz muito bem, né? Que não é fácil. Só um Desculpa, minutinho, o que não cachorro está já quer aparecendo os sair. comentários, não, viu? Se você estiver lendo aí, você fala, porque para mim não está Só um minutinho que aparecendo. eu já volto. Tá, pai. Tá, Ok. peraí. Pronto, Gente, rapidinho, obrigado pela desculpa esse corte, é presença porque o aqui. cachorro já tá agoniado para sair também, então já coloquei. Fica à Vamos vontade. lá. A Eu Valdete, não estou ela nos faz uma comentários, colocação. não, viu? Se você ler algum aí, pode destacar, porque para mim não está aparecendo. Pronto. Então, tá aparecendo aqui, ó. Por exemplo, Kaique fala que saúde mental está atrelado também à atividade física. Perfeito mesmo, Kaique. Isso mesmo. É o que nós iniciamos falando, né? Iniciamos falando que o corpo e a mente ele tá trabalhando sempre juntos. Não adianta ter um corpo, como o Trajano falou, um corpo escultural perfeito e tá com a mente atrelada a uma outra coisa que não associa ao bem-estar. Com isso, não vai estar não estaremos, né, bem. Então, Fernando também, um abraço, Fernando. Com certeza, todos os contatos amigos de Trajano, mas é amigo de Trajano, é amigo meu. Mas o que Valdete fala, Trajano, não está sendo fácil, não está sendo fácil mesmo esse momento de pandemia, como nós falamos. Nós não estamos preparados, o brasileiro e o povo do mundo inteiro, essa é a certeza, foi essa pandemia, nós não estamos preparados, em hipótese alguma, nós somos doutrinados a viver isolados. Essa é a certeza, né? Nós percebemos a importância, o que diz a OMS, a importância do isolamento social, né? Para não proliferar essa pandemia, essa doença não aumentar, mas mesmo com o isolamento social, já percebeu que a doença está alastrando de alguma forma, né? Situação ir ao mercado, eu até já falei, quando você tira a roupa, você está na rua, está exposto o vírus, né? Que está em suspensão, está em todo lugar. Quando você tira a camisa, que você acaba tirando a máscara antes de tirar a camisa, por exemplo, a bactéria, o vírus que está na sua camisa, passa pela sua face. Com isso, as pessoas estão adoecendo. Poxa, mas eu me isolei, eu me protegi, eu botei álcool gel, né? Eu boto álcool 70 na mão a todo momento. Enfim, então, mesmo assim, Valdete, nós estamos realmente adoecendo. Não é fácil. Aí, quando a gente coloca a situação da economia versus isolamento, sabemos que as pessoas que não têm uma renda, não estavam preparadas financeiramente para esses 4 meses de pandemia, esses 4 meses de não estar trabalhando, por exemplo, estão passando dificuldade. As pessoas estão com fome. As pessoas ou morrem da doença ou morre da fome. E aí? Então, são duas coisas que precisam ser trabalhadas, né? A economia da cidade, do Estado e da União, a fome do povo. Né? Realmente não é fácil, realmente é muito delicado. Então, só foi para responder dentro do que eu penso. Não sou doutrinador, não sou o dono da razão, mas eu acho que esse balanço, né, tem a ver sim com a nossa mente também. A gente acaba não sabendo o que fazer na hora certa, espera sempre um pouco mais. Mas enfim, aí quando você falou de tecnologia, Trajano, eu coloquei aqui tecnologia versus mente, né? O que é que eu queria trelar sobre isso? Eu queria citar a seguinte coisa: a nossa mente vem adoecendo, nós já falamos aqui sobre o adoecimento das pessoas, sobre o estresse que o dia a dia do trabalho nos causa, que o estresse do dia a dia da casa, que essa pandemia vem trazendo, as pessoas estão adoecendo.
mas as pessoas também estão adoecendo quando a tecnologia chega e eu não estou qualificado para operar essa tecnologia e acabo automaticamente adoecendo porque fico com medo de perder o meu emprego, né? Eu percebo a seguinte coisa: será que eu tenho uma qualificação adequada? Se essa máquina chegou, a tecnologia chegou, produz mais, produzindo mais, né? A máquina vai produzir mais do que o homem. Mas será que a máquina substitui o homem para tudo? Então vamos nos qualificar. Para não termos esse medo, para não mexer com a nossa cabecinha, vamos nos qualificar. Porque a tecnologia, ela é parceira do homem. Não só porque nós, seres humanos, nós homens, criamos a tecnologia. Não só por isso. É porque se você não se qualifica, vamos ficar obsoleto. Isso é fato. Né? Porque você iniciou, Trajano, falando de leitura, né? O quanto é bom fazer uma leitura saudável, uma leitura do que eu gosto, do que eu faço. Não adianta nós falarmos aqui, estamos falando de mente saudável, né? E nós chegarmos aqui agora e começar a discutir política, né? Por quê? Porque política tem a ver com a mente saudável? Tem, mas nós estamos falando na área laboral. Então, uma leitura interessante junto à tecnologia faz com que você se aperfeiçoe, né? Fique fera no que você faz. E tem aquele ditado que a gente usa muito na área de segurança do trabalho, né? O quanto você vale? Aí um exemplo muito importante, falar muito rápido para a gente passar para o próximo item. É, eu e Manuel Trajano, estou dando exemplo hipotético, tá, pessoal? Eu e Manuel Trajano recebemos, perdão, somos a mesma função, mas Trajano recebe R$ 500 a mais que eu. E isso começa a mexer comigo. Isso começa a fazer com que eu queira a vaga de Trajano. Mas espera ainda, por quê? Será que você vale quanto você recebe? Aí vem aquele exemplo do funcionário que não faz as coisas da forma que deveria. O dono da empresa me manda ir até um feirante para comprar frutas com R$ 200, né? Porque amanhã seria aniversário da empresa e ele quer fazer um café da manhã. E eu chego lá no feirante em frente e com R$ 200 falo: olha, e aí, seu Joãozinho? O senhor aqui tem frutas? Não, só tem melancia. Aí eu volto, devolvo o dinheiro e falo: chefe, não tinha frutas. Aí ele pega os R$ 200 e fala: Trajano, vai lá e providencia essas frutas. Você foi no mesmo Joãozinho e realmente só tinha melancia. Mas você chegou e falou: seu Joãozinho, amanhã às 6 horas da manhã, o senhor me entrega melancia, pera, uva, abacaxi, melão, manga? Sim, eu entrego. Pronto. Aí você fecha, você volta e fala: pronto, amanhã a fruta vai estar aqui. Então por isso que o Manuel Trajano vale mais do que eu. Por isso que o Manuel Trajano ganha R$ 500 a mais do que eu. Certo? Então temos que evoluir juntos. Né? A tecnologia, né, ela veio, ela está aí, mas não pode mexer com a nossa mente, a não ser que eu fique obsoleto. Que eu seja aquele profissional que não quero me qualificar. Com isso, realmente, eu tenho que ficar abalado. E as empresas têm investido bastante. A tecnologia chega, mas chega para o profissional também. As empresas, quando chegam com uma nova, né, demanda de equipamentos, de tecnologia, seja ela informatizada ou não, qualifica o profissional. Mas ainda assim, esse medo de perder o emprego está fazendo com que afete a cabeça das pessoas. Fale, meu filho. Exatamente, perfeito. E assim, acompanhando toda essa linha de raciocínio sua, a coisa que torna mais complexa ainda é que quando você fala assim dessa coisa, a palavra que a justiça usa, né, questão de isonomia, ela leva em consideração assim, você ter a mesma formação, a mesma expertise, o mesmo tempo de experiência, não é comparar, claro, né, um profissional sênior com aquele que a gente chama de júnior ou trainee, né, mas considerar dentro do padrão, como você fala da questão das mulheres, não é o foco aqui, que é um tema bem polêmico, mas quando fala, por exemplo, das mulheres ganharem iguais aos homens, sou totalmente a favor e totalmente justo. Mas quando você fala em ganhar igual, mesmo homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem, tem que se levar em consideração também
A grade curricular, a experiência, a Claro. função, todo o contexto junto, né? Sim, sim. Agora, os Sim, dois partindo igual, homem e mulher, na mesma profissão, na mesma função, os salários têm que ser iguais. Claro, essa é a discussão. A gente não vai perguntar assim, o Wendel tem 20 anos de experiência com técnico de segurança. E eu tenho uma técnica que entrou agora. Seria hipocrisia dizer, ela vai ganhar a mesma coisa que o Wendel. Porque o Wendel tem uma expertise diferenciada, a empresa tem um plano de carreira e salários. Tá, para ser justo, né? Meritocracia. sim, Então, fala ganhar igual, a imprensa muitas vezes solta assim o ventilador, mas na verdade tem que considerar os dois entrando iguais. Se Trajano é um sim, engenheiro sim. sem, experiente, 20 anos, eu pego uma engenheira sênior, experiente, 20 anos, mesmo que caminhos diferentes, mas que vão agregar igual, se um O ganhar salário 9, eu tem que tenho que ser. se um ganhar 8, tem que Pois ganhar é. 8. Agora, um engenheiro de segurança, Isso que acabou de mesmo. formar, sabe? Tá verdinho ainda. Uhum. Ele vai ganhar o piso da classe. Se bem Sim, que sim. eu sou um exemplo clássico disso, de que em 20 anos essa conversa foi toda hipócrita. Eu sempre recebi o piso. Já me chamaram de Uhum. júnior, de pleno, de sênior, só rótulos. Para mim, eu adquiri minha experiência, e você a sua, mas para os rótulos, as empresas só querem pagar o menos possível. Mas isso é tema para outro debate. Só para pegar gancho do que você falou aí, do homem e tecnologia, trazendo para a linha darwiniana, Darwin. Pergunta que a gente fica sempre se fazendo. O homem, naturalmente, na linha de Darwin, evolução das espécies, que o homem também é um animal, a gente esquece disso, o homem precisa de um tempo natural e de experiências para evoluir e se adaptar. A máquina, a Claro. tecnologia, está anos-luz na frente do homem. Tanto é que, se for dar um exemplo aqui bem banal, para quem conhece Fórmula 1, quem conhece carros rápidos. Meu filho entende mais de carro do que eu já, com 8 anos. Uhum. É um carro que hoje corre a 400 km por hora. Para andar aonde? Salvador Feira? Para andar na highway, freeway americana? Nem pensar. Sabe qual é o limite de reação segura, por melhor que você seja um piloto na rua? Não falo nem piloto de Fórmula 1, na rua. 140 e poucos quilômetros por hora. Ou seja, eu estou com uma 260 de diferença aí da reação do cérebro para o que um carro consegue fazer. E se você pegar um piloto de Fórmula 1 com 200, 250, ele perdeu o controle, ele não recupera mais. Vai para o Isso mesmo. guarda-reio, vai para os pneus, vai para a caixa de brita. Por quê? O cérebro humano não acompanha ainda o tempo de reação. Mas trazendo aqui para as relações de trabalho, como você colocou aí, a automação veio como um processo para facilitar nossas vidas. Na cabeça dos mais céticos, aí vai uma crítica minha, ela veio para desempregar. Não é bem assim. Sim. As profissões ao longo do tempo da humanidade, elas foram extintas com o tempo. Outras foram criadas. Esse é um processo natural. Então, a palavra-chave aí, para quem está apegado ao trabalho, é se adaptar. Ou, se for o caso, até criar, experimentar novos ofícios. Ah, mas eu vou ser sempre médico, engenheiro, técnico. Não. Eu aqui que eu vos falo, eu estou fazendo um curso de gestão esportiva agora, na minha meia idade, entre 35 e 55, para conhecer outros nichos por Sim, sim. necessidade, também por querer conhecer, explorar. Outro exemplo, quando a Vale, a empresa lá da tragédia de Brumadinho, foi privatizada, com a relação de custo e enxugamento, ela deixou de passar por certos logradouros que era a vida de certos ofícios e profissionais. Eles ficaram sem emprego, porque Pois a é. empresa ela vai ficar se mantendo lá na cabeça da empresa, né? Por questão que estava tendo prejuízo, mas aquelas pessoas já de tenra idade tinham que fazer novos ofícios para sobreviver. Infelizmente, no mercado consumista e capitalista, tem essas agruras da evolução. Você tem um youtuber aí hoje, que não se falava isso há 30 anos atrás. Pois Você é. tem outros profissionais que não existiam ano passado e tem outras profissões que estão em extinção. Então, essa relação de solução e emprego, ela é muito tênue na medida em que ela precisa adaptar a novos nichos. Parece simplório falar assim, Wendel, mas o mundo está girando, o mundo está mudando. E a gente tem que mudar com ele. Então, essa nossa Tem que capacidade de se acompanhar. adaptar a ele, eu sei que é complicado, mas ela vai fazer a diferença entre a gente ter uma saúde ou uma doença. Eu falava muito, Trajano, em sala de aula, sobre quando eu entrava na sala.
determinado tema. A turma podia ser de segurança do trabalho, podia ser de bombeiro civil, ou mesmo petróleo e gás, quando nós falávamos de segurança do trabalho, né? Eu sempre falava no primeiro dia, olha, pessoal, se aqui é novo para você esse assunto e vocês não se permitirem, vocês vão ficar com dificuldade no aprendizado. Como o inglês, se você não se abre para aprender o inglês, você não vai aprender de forma alguma. Você não aprende de forma alguma, você se bloqueia, né? E na segurança do trabalho isso não é diferente. Você começa a falar de higiene ocupacional, quando você começa a falar de algumas doenças relacionadas ao trabalho, né? O que é que acontece? As pessoas começam a que bicho é esse? Não se permite o novo. Por que essa colocação? Porque, como você falou aí, Atilano, um abraço já tá indo. Eu gosto dessa mídia digital. Colega de gestão esportiva, Pronto. Cícero Kaique, um abração, bem-vindos a Tava todos aí. acompanhando, tava assistindo aí, mas pelo jeito já tá indo embora. Mas um abraço também, obrigado. Atilano é um Graziel, cara Léo que também. é assessor, consultor. Desculpa aí interromper você. Fica à É porque vontade, assim, meu filho. eu tô tomando pau aqui ainda no Facebook. Aí eu tava dizendo que os comentários não estavam aparecendo. Não tem nenhum sinal Uhum. aqui. Eu fui com o dedinho aqui, arrastei e apareceu os comentários, viu, gente? Mas agora eu tô lendo tudo. Pronto. E aí, o que é que acontece, Rapidinho. Trajano? Esse novo, né? Quando você não se adequa, quando você fica realmente, desculpe pela palavra, mas fica um ogro de tecnologia. É como se chegar aqui para meu avô, né? E dar um smartphone para ele. Meu avô não sabe utilizar. Só para você ter ideia, minha tia, meus primos deram um telefone para ela. Minha tia, salvo engano, vai fazer 70 anos. Se não tem 70, vai fazer 70 anos. E falava, mãe, os meninos quando ligavam, toda vez quando a gente liga, o telefone da caixa, o que é que acontece? Ela, não sei, o telefone tá ligado. Quando pegou, que ligou na frente, ela passava o dedo no vermelho, né? Em vez de aceitar a ligação, rejeitava. Então, o novo, se você dá o novo sem preparar essa pessoa, realmente vai ser um Isso, problema, né? Por isso isso, que a tecnologia, ela é crucial, né, para toda evolução, como você falou, a evolução de todas as coisas, com certeza. né? Se olharmos há 30 anos atrás, não tínhamos muita coisa. Na época dos primórdios, caverna, enfim, né? Evolução, né? Tempos modernos, você colocou aí o filme de Chaplin, Rápido. isso mostra, né? Isso mostra tudo isso. É evolução. É, eu coloquei aqui uma situação que você tinha colocado também, né? Salário versus gostar de fazer o que você faz. Você citou de salário, pô, é crucial isso. Ainda existe, porque nós vivemos em um país capitalista. Ninguém bota empresa para dizer, vou proliferar o mercado de trabalho nessa região. As pessoas Aham. botam empresa para ganhar dinheiro. E graças a Deus tem melhorado, se preocupado com a segurança do trabalho. Porque há um tempo atrás, você sabe muito mais do que eu, que a segurança do Olha, trabalho realmente, era visto como um custo. Sempre foi vista a segurança do trabalho como custo, nunca como benefício. Por mais que mostrássemos essa necessidade, a importância das coisas, era visto sempre pelo gestor como custo. Por exemplo, eu fiz uma relação, já que eu falei em custo-benefício, EPI versus pandemia, a máscara. Eu queria tanto que, enquanto técnico de segurança, enquanto profissional da área de segurança do trabalho, as pessoas usassem a máscara como usaram agora com a pandemia. E olha que eu falei no instante que tem gente que está brincando com a vida, não está usando a máscara. Mas quando exatamente. saiu logo que mata, 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 nós não vimos as pessoas sem essa máscara. As pessoas perceberam a necessidade. Então, quando a gente começa a falar na segurança do trabalho, que a nossa mente precisa estar saudável, o que eu quero dizer é, ao chegar no ambiente de trabalho, se proteja. Ao chegar no ambiente de trabalho, faça como você fez em casa. Levantou, se alimentou, escovou os dentes, tomou seu banho e foi trabalhar. Faça disso um hábito, porque a nossa vida é maravilhosa. A nossa vida é tão perfeita,
que com todos os problemas que todo ser humano tem, nós conseguimos levantar e agradecer a Deus. A nossa vida é perfeita. Quantas pessoas não estão conseguindo levantar da cama? Quantas pessoas não estão aqui com a gente agora? Nesse tempo que nós estamos batendo papo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo. Então a vida é maravilhosa. Mas para isso, não adianta estarmos aqui nesse bate-papo bacana e estarmos com a mente com problemas. Então você que está no seu ambiente de trabalho, cuide-se. Saiba que, independente de custo-benefício, independente do cumprimento das normas, né, use o seu equipamento, se proteja, faça da sua vida o que você está fazendo com a máscara, colocando a máscara, se protegendo e pense dessa forma: eu não posso adoecer. Quando você, aí não vou entrar a parte religiosa, mas quando você fala coisas positivas, vem coisas positivas para você. Para todos nós. Não adianta eu falar coisas negativas, ruins, porque eu vou atrelar coisas ruins na minha vida. Então, pense da seguinte forma: levantei, que maravilha, obrigado meu Pai, obrigado meu Santo, obrigado meu Deus, obrigado meu tudo, certo? E vá ao seu trabalho sabendo que a sua cabecinha, que a sua mente precisa estar bem, porque a sua cachola é que conduz o seu corpo. O Kaique falou mais cedo, não adianta estarmos aqui com a mente boa sem a parte física, sem o corpo, né? Aí se a gente for para a parte religiosa, não adianta, né, estarmos aqui falando em religião e praticando outra coisa. Então é a mesma situação. A mente tem que ser saudável sempre. Lei da ação e da reação, perfeito, Fernando, né? Complicar as coisas. Pois é, a gente complica as coisas. O Fernando tá falando, você tá observando, né? Somos Fernando experts aperto em holístico aí, complicação conhece das bem o que chama coisas. para ele de paciente, cliente, totalmente estressado, e ele falou, somos experts em complicar as coisas. E o Fernando, Pois, ele sente muito lá quando o pessoal chega lá na clínica dele, né, no espaço dele, como é que o pessoal absorve, tá carregado, cheio de nódulos, muitas vezes com relações de trabalho, aí eu vou usar uma palavra bem moderna, tóxicas. São relações tóxicas no trabalho, de equipe, de chefia, que não é liderança, na relação de cliente, que muitas vezes é nociva, eu falo cliente externo, nem falo cliente interno, colega, mas o cliente externo, consumidor, que cobra e joga para cima de você todas as suas amarguras e válvulas de escape, né? Isso nas relações de prestação de serviço. E dentro dessa linha só uma aí, coisa, como exatamente. você falou aí, o que é que acontece? Sem contar que as pessoas que estão trabalhando do seu lado, infelizmente, ela pode estar querendo pisar em você. As pessoas não gostam, né? Existe um livro que eu fui até proibido em falar sobre ele, porque eu vou explicar daqui a pouco por quê. O nome do livro é As 48 Leis do Poder. Dentre uma lauda dela, desse livro, fala a seguinte coisa: não ofusque o brilho do outro, não ofusque o brilho do chefe. Quem Eu tenho, nunca, né? Quem nunca, é, até por mostrar o seu trabalho, por vontade, não querendo a vaga de ninguém, começou a ofuscar o brilho do chefe, do líder. E aí acabou sendo demitido, né, sendo exonerado, sendo mandado para fora. Né? O livro As 48 Leis do Poder fala sobre isso, que o bobo da corte ele servia para alegrar as pessoas, né? O reino, né? Enfim. E no livro cita a seguinte coisa, Trajano: o bobo da corte entrou, animou todos, e aí o rei mandou matar o bobo da corte. Matou o bobo da corte, e quando a pessoa que matou chegou para o rei e falou assim: gente, rei, por que matá-lo se ele estava nos trazendo alegria? E o rei foi muito sucinto em falar: ele era mais feliz que eu, né? Então, até quando a nossa mente tem esse equilíbrio? Será que eu tenho que fazer o mínimo do profissional que eu sou para não ofuscar o meu chefe, porque eu posso fazer com eficácia a maior que a dele, né?
Então, quando você fala sobre a situação de Fernando, né? Bicharra, é isso mesmo? Quando ele recebe no espaço dele pessoas que estão com diversos problemas, eu tenho certeza que é sobrecarga por isso também. Porque o ambiente que nós trabalhamos, o ambiente que nós vivemos, está com energias diversas, está com sobrecargas diversas, né? Em todos os aspectos. E eu recomendo esse livro, 48 Leis do Poder. A pessoa foi meu irmão que me indicou. Ele falou assim: olha, não passa para ninguém, sabe por quê? Porque às vezes você pode estar ofuscando. E eu passei por isso recente. Eu ofuscava sem querer a minha líder, mas eu ofuscava porque eu fazia o meu trabalho muito bem feito. Porque um dos itens, como eu estava falando anteriormente, é salário versus o que você gosta de fazer. Como você falou, né? Não é porque eu tenho 20 anos de experiência e uma mulher tem 20 anos, eu tenho que receber mais do que ela, muito pelo contrário. Vocês têm que receber a mesma coisa, mas se você faz, né, com uma eficácia e a outra pessoa não faz com a mesma eficácia, eu acho que a pessoa que faz com eficácia tem que receber um pouco maior. Pode ser o homem ou pode ser a mulher, né? É, Principalmente a competitividade destrói. Pois é, Fernando, essa competitividade. Peraí, Trajano, que você fala, porque você diz que você fala muito e eu também, pelo jeito, não falo nada, né? Essa competitividade, Fernando, se for uma competitividade, aí eu quero falar até enquanto líder, né? Se for uma competitividade na qual produza, seja positivo para mim, poxa, eu vou competir com o Trajano, mas competir como? Eu quero fazer o máximo possível, porque Trajano faz muito bem. Então eu quero ser melhor que ele, mas não melhor para tomar o espaço. Mas essa competitividade de equiparação e eu fazer o máximo de mim está perfeita. Mas como você saudável. falou, essa competitividade acaba destruindo por quê? Porque nós, seres humanos, fomos adestrados desde novo para tomar o espaço do outro. Essa doutrina que nós tivemos, infelizmente, acaba sendo destrutiva essa competitividade. Ufa, fala, meu filho. Não, justamente isso. Tanto você como o Fernando, que todos nós somos médiuns, né? Não é da religião, não. A mediunidade é essa Sim, relação de sim. interação espiritual entre nós aqui, encarnados, desencarnados, e essa psicosfera que a gente está unido aqui nessa sintonia. Fernando entrou com uma palavra aqui que eu já ia falar agora. Eu só vou discordar da palavra destrói. Porque assim, como é que eu falo discordar? E aí, pegando o gancho que você falou. A destruição que ela vem trazer, como disse uma filósofa política aí, a destruição da destruição. Quando a competitividade ela é saudável em prol de um resultado e seu crescimento, e o crescimento da equipe, ela é salutar. Desde que não fira os princípios da ética, do bom senso, Sim, dos sim. valores, do bem-estar. É uma competitividade saudável. Agora, se você pegar uma competitividade, como eu já peguei um estudo de caso de uma colega que era da área de cobrança, que aí é um passando por cima da cabeça do outro para pegar a comissão, aí é destrutivo. Uma competitividade entre operadores de telemarketing, que é proibido por lei hoje, de ganhar bônus em cima de resultados, porque foi à frente dos como se fosse uma corrida de Fórmula 1, isso aí é proibido, porque afeta a saúde, a fisiologia, a incontinência urinária afetada, a insônia. Tudo. Mas pegando Uhum. dentro do gancho aí, segundo essa linha de agora, porque questão de falar muito, falar pouco, eu estou trazendo aqui a linha para a gente seguir uma diretriz, senão a gente não acaba aqui. Então, assim, né, tudo é produzido, né? A gente absorver esse momento aqui com todos os recursos possíveis, para dar aquele gostinho de quero mais. Dentro da competitividade, hoje, dentro da linha da evolução, para quem chegou depois, a revolução industrial, passamos pela indústria 3.0, agora estamos na indústria 4.0, da automação completa, da robótica mecatrônica, você tem a questão das multitarefas. Os seres humanos, cada vez mais, na mesma profissão, estão fazendo multiatividades em prol de resultado. Aí alguém vai dizer, mas tem a questão social que vai afetar o emprego e tal. Esse é o mundo capitalista, consumista, que eu não vou entrar aqui no mérito que o socialismo é melhor. Jamais. Eu sou consumista, sou capitalista, eu gosto de ser capitalista. Agora, dentro dessa questão toda, bem-vindo, Tony, a, a produção, a meritocracia, ela faz com que você tenha que rever conceitos e se aprimorar dentro da necessidade. Aí eu vou trazer algumas causas.
multitarefas, profissões que se fundem, como, por exemplo, alguns contratos já pegam, tipo, eu quero um bombeiro civil e técnico de segurança juntos. Pá, é o contrato. Antigamente era um seu, cada um na sua independência. Eu quero um engenheiro de segurança que seja engenheiro civil de formação. Eu. Eu quero um engenheiro de guerra natural que seja engenheiro de segurança. Isso é um processo natural do processo. De um Uhum. lado, de outro lado, produção, do outro lado, otimização. Aí Max Gehrig é o que pode falar bem sobre isso. Aí vamos voltar aqui para a questão da saúde mental. Corpo, mente e modernidade. Cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu tempo de resposta, cada um sabe onde que o sapato aperta. Aí, como você falou, questões culturais, de família, adaptações, cada um responde no seu tempo. Tem gente que é mais calma, tem gente que não quer dizer lerda, tem gente que é mais Uhum. inteligente, mais cautelosa, não quer dizer também apática. Sim, sim. São características. Agora, quando isso aí é confrontado e apertado de uma forma não inteligente emocionalmente, aquela represa que está numa comporta ali que pode estourar a qualquer momento, mas não represa, ela vem em forma do que eu vou falar daqui a pouco, dos distúrbios, das doenças. Então, cada um Uhum. tem seu ritmo. Aí, para passar a bola para você, nos últimos 30 anos, Wendel, por que veio essa saúde mental? Sempre teve problema de saúde mental? Teve. Mas mudou a forma da saúde mental? Há 30 anos atrás, eu estou há 20, até eu já peguei essa época, muito se falava em mutilações, cegueira, surdez, é, lesões graves, problemas respiratórios devido ao amianto. Isso é que liderava o INSS, os encostados. Hoje o INSS lidera com transtornos mentais, doenças da mente, Sim, depressão, sim. psicóticos. Por quê? Por tudo isso que a gente vem falando até agora. Qualidade de vida, capacidade de mudar, capacidade de se adaptar, se reinventar. Tudo isso passa por um crivo de um bom supervisionamento, de uma boa capacidade de se reintegrar e absorver, se abrir para esse novo mundo. E a gente sair daquela condição ainda de vítima, de coitadinho. Isso. A gente tem que Se ser vitimar. autor da história. Uhum. É, eu ia fazer a relação, antes mesmo de Tony Pereira entrar, eu ia falar sobre uma situação que você até abordou agora, qualidade de vida. Tony é um cara maravilhoso, é bombeiro civil, é, é parceiro nosso de Rio Real, no qual nós fazíamos um trabalho, no qual eu era um parceiro deles lá de Silva, um abraço a Rio Real, vizinho aí a Cajutiba, um abraço mesmo, Tony, guerreiro. Trajano, você citou uma coisa muito importante, ó. Eu lembro, e eu tenho um grupo que eu ainda permaneço, mesmo tendo uns 5 anos aproximadamente que eu saí do Senai, um grupo dos alunos no qual eu sou o único professor que estou, né? Teve alguns outros professores, assim como todos grupos devem ter, alguns professores devem estar em outros grupos também, enfim, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu formei uma turma de bombeiro civil pelo Senai, no qual o programa que tinha do Pronatec. O Pronatec era um programa do governo federal, do governo anterior, no qual, para você receber o seguro-desemprego, você precisava fazer um outro curso, tendo em vista que, se você ficou desempregado, o mercado podia estar se fechando naquela área para vocês e te dar mais um viés para uma outra área possível. Né? Você conheceu muito bem o programa também. E 98% de todo o curso, nós tínhamos problema com os alunos. Por quê? Porque os alunos estavam ali, entre aspas, forçado, contra a vontade. Né? Poxa, eu quero meu seguro-desemprego e acabou. Eu quero meu seguro-desemprego, eu tenho que vir para cá, tem que ter uma frequência mínima, enfim. E aí, eu lembro, tem um amigo que está nesse grupo, que ele é administrador, trabalhava no Hospital São Rafael. Léo, Leonardo, falar seu nome porque é uma história super bacana, Léo. Ele, pai de família, e ele chegava para mim e falava assim: Poxa, cara, olha, eu adoro a sua aula, você é massa, mas eu tô aqui tão somente por causa do seguro. Assim como todos os alunos, 98% falava: Olha, professor, eu tô aqui somente por isso, tá? E aí eu falei assim: beleza, pessoal,
Vamos fazer a seguinte coisa. Eu cresci, né, em São Caetano, nasci na calçada ali, fui um período para Cajutiba até 9 anos, depois fui para São Caetano, bairro periférico. Minha mãe, eu tinha perdido meu pai, tinha 3 anos, minha mãe foi uma guerreira. Então, façam por onde, porque vocês hoje podem não estar na área de bombeiro civil, mas amanhã vocês podem estar. Entenda, e a maioria eram vigilantes. Eu falei assim, olha, entendo que, por exemplo, se vocês forem para uma entrevista de emprego comigo e eu for contratar um vigilante, se tiver um vigilante com curso de bombeiro civil, é esse que eu vou ficar. Porque eu quero deixar minha empresa na mão de uma pessoa que está tomando conta e pode combater um possível foco de incêndio. E ele começou as coisas, né, fluírem. E hoje, esse Leonardo, ele fala para mim a seguinte coisa: Wendel, qualidade de vida. O que eu não tinha quando eu era administrador lá no Hospital São Rafael, eu tô tendo agora. E o cara hoje é bombeiro civil, o cara hoje trabalha um dia sim, um dia não, né? Ele ganha a proporcionalidade, quase a mesma coisa que ele ganhava como administrador, mas ele fala assim: pelo menos eu vejo a minha filha. Pelo menos eu tenho tempo com a minha filha. A qualidade de vida que eu tenho hoje, eu não tinha quando eu era administrador. Trabalhava no escritório, trabalhava, né, camisa de manga, gravata, enfim. E essa coisa é interessante porque não adianta você. O que nós falamos mais cedo. Não adianta receber bem, não adianta ter um chefe se você não está bem. E essa qualidade de vida começa quando você se descobre, como você falou no início, Trajano. Você tem que se conhecer, né? Porque quando você se conhece, você proporciona essa qualidade de vida. Você vai buscar essa qualidade de vida de uma forma super show de bola. Meu amigo, ó, tá dando 9 horas, né? Eu queria agradecer pelo bate-papo. Você é uma pessoa maravilhosa. Quando você precisar, eu estou à disposição, tá? Eu sei, eu tenho certeza que você tem mais temas aí, mais tópicos, mas é Não, eu só tô porque com as duas páginas aqui só para fazer uma lista aqui rapidinho para você só E- conhecer. Só para encerrar então, aqui. pronto. Então, eu vou ficar aqui observando, mas eu gostaria de Pronto. agradecer Prometo e me que, como a gente despedir. fez muito improviso, esse piloto Uhum. acabou virando um trabalho, tudo. Vou só listar aqui para você, para a gente encerrar. Agradecer mais uma vez de antemão aí. Mas tudo que a gente falou aqui, eu vou chegar no cume aqui, né? No platô, já que você falou tanto de platô da pandemia, eu vou falar do platô aqui da gente. O platô da gente aqui leva tudo isso, e eu vou citar algumas aqui, principais doenças da mente, principalmente a nível de encostados de INSS. Aí leva em consideração empregados, autônomos, cooperados, etc. E servidores públicos. Síndrome do pânico, transtornos de Uhum. ansiedade, depressão, com ou sem suicídio, que leva, obviamente, ao óbito, ao desfecho mais trágico, fobias diversas, agorafobia, claustrofobia, todo tipo de fobia, surtos psicóticos. Aí eu comentei na outra live no canal. Às vezes a gente acha engraçado um vídeo que circula aí de uma pessoa nua correndo no meio da rua, uma mulher, um homem. Aquela pessoa ali, eu já conversei com alguns terapeutas, aquilo ali é um exemplo de surto psicótico. A pessoa está surtando e ela sai correndo no meio da rua, não é engraçado, não é sensual, não é sexy. Aquilo ali é precisa de ajuda, precisa de uma mão estendida ali para dizer: vem aqui, bota um cobertor e eu vou te encaminhar. O que está acontecendo? A pessoa surtou. Aí você pode trazer a reflexão do filme o Michael Douglas, né, de Wall Street, né? Wall Street não, Um Dia de Fúria, perdão, Wall Street foi Dia de outro com Leonardo fúria. DiCaprio. Aham. Um Dia de Fúria. Quanta gente tem um dia de fúria de diversas formas, em forma de droga ou de cai no abismo, né? E hoje, mais recentemente, se fala muito da síndrome de Burnout, que é uma síndrome de leva a um esgotamento mental, desgaste, desmotivação, muitas vezes sem causa aparente, física, mas é como se fosse tivesse levado uma surra, você perde a disposição até de levantar, de fazer alguma coisa. E aí eu trago um pouquinho, muito do que você falou aí, como se proteger disso. Resumidamente, resiliência, aprender a lidar com as perdas, diferenças, Uhum. desafios. É um termo que veio da física e da química, que a psicologia trouxe
para a questão da mudança de atitudes perante as coisas, rever atitudes e se reinventar. Isso aqui foi um resumo que eu fiz aqui de cabeça, de última hora, né? Flexibilidade diante de pontos de vista diferentes, não ser tão rígido consigo mesmo nem com os outros. Claro, Uhum. não ferir seus princípios, seus valores, mas estar atento a eles e até que ponto eles são válidos ainda. Estar aberto a mudanças e atualizações de valores e princípios, que eu acabei de falar. Estar sempre estudando, se reciclando, atualizando sempre, de uma forma emocional, intelectual, literária. Eu mesmo gosto de ler um pouco de tudo. Eu sou engenheiro, mas eu gosto de ler muito psicologia. Eu gosto de conhecer um pouquinho. Eu já li livros sobre desastres aéreos. Não tem nada a ver com aeronáutica. A Fernanda aí, que é da Uhum. área aeroviária. Eu gosto muito de ler sobre avião. A Fernanda, vou dar uma dica para você aí, próximo filme, viu? Quando pegar um avião. Aperte o cinto, o piloto sumiu. Olha que humor negro, né? Nunca vai dar uma dica desse, né? Passageiro, sumiu. Que horror. Quebrar paradigmas internos. A gente tem muito tabus a ser quebrado, que herdamos de nossos pais, que para a época deles era conveniente, para hoje não. Sim, Para os sim. avós dele eram normais, outros a gente tem que abrir nossa mente. Sai daquele enraizamento. Ouvir mais, tem dois ouvidos, e tolerar sempre. Sexualmente, religiosamente, politicamente. Sai dessa bipolaridade que a gente tem de bolsonarista, esquerdista, petista. Gente, vamos para o caminho do meio. Vamos para o caminho do equilíbrio. Bora tentar juntar essas forças aí em torno do Brasil, do mundo. Chega de polaridades. E assim, caminhando para encerrar, terapias que podem ser preventivas ou mesmo corretivas. Aí Fernando já vai reclamar ali. A holística, eu aqui, Fernando, não esqueci de você não. A holística, mas sempre antes e paralela a ela, a tradicional, a terapia junguiana, a ortodoxa, a que você sentir mais à vontade, que encaminhar você, psicanalítica. Nunca automedicação, procure um especialista, converse Uhum. com ele. Práticas esportivas, uma caminhada de meia hora por dia, se puder, uma yoga, uma meditação, uma meia hora por dia, faz bem, você abre a mente, relaxa melhor a memória, a concentração. E claro, para fechar, como você colocou aí bem, autoconhecimento, se sentir, mergulhe no escuro de si mesmo, entenda como é que você pode lidar com aquele chefe que não é líder, aquela equipe que é difícil. Eu vou me encerrar aqui, Fernando, todos aí, agradeço a Wendel. Eu não me vanglorio nenhum, mas eu fiz história para mim, eu construí um legado para os outros, e muitas vezes eu cheguei em ambientes de coordenar uma equipe totalmente dissociada, sabe? Um querendo matar o outro, no sentido, Uhum. sabe? Primeiro você que se dane. Eu passei 3 meses numa empresa que, quando eu saí de lá, eu uni todo mundo, conversei com cada um individualmente, porque o engenheiro também tem um papel de psicólogo. E esse pessoal Uhum. até hoje virou meu amigo. Esse pessoal, quando eu saí de lá, mandou uma foto para mim, todos abraçados juntos. Isso me emocionou, porque Que não foi maravilha. técnica. Foi de unir. Gente, aqui eu não sou o chefe de vocês, não. A gente está aqui para juntar. E você, técnico de segurança, professor, você sabe que muitas vezes nosso papel é de conciliador, é mediar conflitos. Muito, muito, muito. E existem muitos que a gente traz de casa, gente. Vamos resolver nossos problemas com a gente mesmo. Pedir feedback. Ter coragem de pedir feedback. O que é que eu tenho de errado para melhorar? O que é que eu posso melhorar? E se ouvir, se fazer ouvir. Minhas considerações finais Isso. foram essa. Fico à vontade aí, agradeço muito a participação de todos, a sua. Beijão mais uma vez aí. Valeu, valeu, valeu. Estou sempre à sua Valeu. disposição. Obrigado. Deixa eu só fazer a colocação em cima do que o Fernando cita aí. Muito bem colocado, né? O A dinheiro é risada, a necessário. risada dele aí é o Não, kkk. também. Foi quando você falou de esquerda política, com certeza a risada dele veio por isso. É, o dinheiro é necessário, mas não é o mais importante. Com certeza, Fernando. E você finalizado, né? Gera essa qualidade de vida e nada melhor do que você estar bem consigo próprio. Foi como Trajano finalizou as palavras dele, né? Liderança, né? Se você lidar com o outro é muito difícil, muito complicado. Não é à toa que vários casamentos estão se encerrando agora, porque as pessoas chegavam em casa à noite, hoje estão vivendo o casamento. Então, teve uma reportagem, salvo engano, na segunda ou foi na sexta-feira passada, falando sobre isso. Está tendo muito divórcio, que as pessoas não se conhecem,
né? Então, o líder, quando é líder, fica muito mais fácil de você conhecê-lo e se conhecer, aceitar essa colocação e dar o feedback para o outro, mas aceitar esse feedback seria perfeito. O grande problema da nossa cabecinha, Trajano, é justamente você ser meu líder, eu passar uma recomendação e você não aceitar essa recomendação, né? Imaginando que nada, o líder sou eu, não vou aceitar de um liderado, um subordinado, enfim. Mas muito obrigado a você e a todos que estão aí nos curtindo. Ótimo final de sábado. Que o Obrigado. Senhor Jesus Cristo possa nos iluminar hoje e sempre. Valeu, querido. Obrigado, Muito obrigado. Fernando. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Bem, obrigado a todos aí que participaram, comentaram. Como eu disse no início, isso aqui foi uma live piloto, né, no Facebook. Eu estou fazendo algumas experiências. Vocês são minhas cobaias. Brincadeira. Eu tive lá no canal da página Manuel Trajano para observar o tempo de resposta. Essa palestra aqui, live, bate-papo, tudo junto, não tem um tempo de final definido, nem teve tempo de início. Eu agendei o cartaz com um pouco de atraso devido a alguns imprevistos que tiveram hoje, mas eu trouxe aqui para essa plataforma perfil para ver o tempo de resposta. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Vamos fazer outras, diversificar, sair só da live no Instagram, podendo ter lives surpresas aí ou anunciadas no Twitter, que eu quero conhecer também cada plataforma, as práticas dela, o tempo de resposta. Todos que vocês estão aí, acompanham até agora, os que virão depois, muito obrigado. A gente quer fazer o tempo de vocês acontecer aqui no período de pandemia, ou ficar em casa, ocupando a mente de vocês com alguma distração. Faço questão de fazer concorrência com aquele jornal funeral que passa nesse horário, né? Sair um pouquinho. Tem gente que vai dizer aí, já aboli, já bloqueei. Mas a ideia aqui, gente, é trazer temas de penetração da saúde e segurança do trabalho na vida de vocês. Todos aqui, a grande maioria, somos trabalhadores, somos autônomos, somos prestadores e vamos nos proteger da toxicidade de pessoas, de ambientes, de contextos de relação de chefia, liderança. Vamos ler James Hunter, beleza, mas vai depois estar aí a gravação aí. Estou falando de um feedback geral. Leiam James Hunter, O Monge Executivo, A Volta ao Mosteiro, é um best-seller, é um livro fininho, tem as palestras dele lá no YouTube. Vamos ver aí, ocupar a mente com o estudo e mente sã, corpo são, sempre no ambiente de trabalho, que a gente passa a maior parte do tempo com eles, com os clientes, com os colegas, do que nossa própria casa. Não é aquela propaganda daquele colchão, né? Você passa um texto dormindo, em média. Bem-vindo, Solange. Já estamos encerrando aqui, mas vai ficar aí a lembrancinha postada para ver depois com calma e comentar, sugerir. Aquele colchão que diz 80%, né? Um terço do tempo você passa dormindo, o outro terço é do seu trabalho, se deslocando de ônibus para ir e voltar, é o seu trajeto, e sobra um pouquinho para a família, que você tem que dar amor e receber amor, né? Então, vamos nos libertar dessas mentes e ocupações tóxicas, porque a vida é curta e a gente quer ter uma aposentadoria um dia saudável, mentalmente, fisicamente, para com nossos netos, nossos filhos, porque a vida é curta e rápida. Então vamos viver melhor, com mais leveza, com mais empatia e com menos apego, menos materialismo e vivendo em coletividade. Ok, gente? Um grande abraço, fica com Deus aí, cada um de vocês. Obrigado pela presença e em breve estaremos aqui novamente. Fui. Fica com Deus.